Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Os irmãos estão felizes com Jesus? Meus irmãos, abram suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo de número 2, versículo 52. Desde já queria agradecer primeiramente a Deus por mais uma oportunidade de estar ministrando a sua palavra, ao pastor Rogério pelo convite, a minha esposa Cassiane que me acompanha, ao pastor, os demais irmãos. E eu creio que Deus tem uma palavra para falar com a igreja através do tema que nos foi proposto para estar falando aqui essa noite. Lucas, capítulo de número 2, versículo 52. Somente o versículo de número 52. E a palavra do Senhor nos diz: E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e dos homens. Podeis se assentar. Meus irmãos, essa noite eu estarei trazendo uma mensagem textual aqui sobre o Evangelho de Lucas, onde a gente consegue aprender algumas lições sobre o propósito da vida de Jesus Cristo, porque Ele é o motivo de estarmos aqui essa noite. E quando olhamos para o tema dessa conferência, propósito, e o tema que nos foi proposto é suporte o processo e viva o propósito. Nós, quando pensamos em propósito, lembramos da maior figura que poderia ser citada aqui essa noite, que é o propósito que Jesus Cristo teve que administrar, teve que cumprir aqui nessa terra, para que eu e você pudéssemos estar aqui essa noite. Então, o maior propósito, o propósito central que nós vemos em toda a Bíblia Sagrada é o propósito de salvação por intermédio de Cristo Jesus. E a palavra propósito, ela significa projeto, desígnio, finalidade. O propósito, às vezes a gente para conversar e a gente pergunta: qual o seu propósito de vida? E tem muita gente que vem para a terra, vive, quem sabe 30 anos, 50 anos, 70 anos, e não sabe qual é o seu propósito de vida. Pessoas que tentam de diversas formas descobrir o seu propósito de vida, para que ela nasceu. Porém, quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras, nós vemos que todo ser humano tem um propósito debaixo daquilo que Deus ordenou para que ele faça. Jesus tinha um propósito. O propósito central de Jesus era trazer o reino de Deus à terra, era pregar a mensagem aos cativos, era anunciar o evangelho aos pobres, era anunciar o reino de Deus, era trazer remissão pelos pecados. E como ele disse: eu vim desfazer as obras do diabo. Então tudo aquilo que o diabo tinha feito de obras, em Jesus Cristo o seu propósito foi desfazer as obras do diabo. E a pergunta que eu faço para você é: qual é o seu propósito? Qual é o seu propósito? Quem sabe o ano de 2022 foi um ano que você só existiu, mas no ano de 2023, através dessa conferência, deste propósito, desses dias aqui neste culto, Deus está te despertando para o propósito que Ele tem na sua vida, na sua história e na sua família. Eu vim liberar uma palavra: você tem um propósito, a sua casa tem um propósito, a sua família tem um propósito, esse ministério tem um propósito. Até quem você pensa que já está perdido, eu vim falar: Deus tem um propósito na vida dessa pessoa. E a gente olha segundo os relatos de Lucas, embora não tenha andado com Jesus, embora não tenha convivido com Jesus, embora ele tenha sido discípulo de Paulo, ele diz no começo do livro de Lucas que ele havia juntado relatos de várias testemunhas oculares sobre todos os feitos de Jesus, ou seja, sobre todo o ministério de Jesus e o propósito de Jesus e tudo aquilo que ele fez. E a gente olha para a Bíblia Sagrada, após ele reunir todas essas informações. Imagina você chamar, por exemplo, o pastor Rogério, que naquela época tinha andado com Jesus. Aí você fala: pastor, me passa aí tudo que o senhor aprendeu com Jesus, tudo que ele fez. Aí o pastor ia lá e escrevia: certo dia eu vi Jesus curar.
Certo dia eu vi Jesus ressuscitar, e ele junta relatos, e alguns historiadores dizem que Lucas e Atos fazem parte de um documento ao qual seria entregue para os oficiais de Roma para a defesa de Paulo. Porém, o tema central que eu queria trazer a esta mensagem seria a respeito do propósito de Jesus. Um projeto de vida que foi exercido de uma maneira magnífica e da melhor forma possível. Propósito não é vivido sem dores. Propósito não é vivenciado sem sofrimentos. Não é porque Deus me deu um propósito que tudo que eu vou viver vai ser do jeito que eu quero. Tanto que quando Jesus vai orar, ele diz: Pai, que não seja feito conforme eu quero, conforme a carne humana quer, mas conforme a tua vontade. Então Deus tem um plano para todas as coisas. Viver debaixo da vontade de Deus não é só bonança. Nós passamos por lutas, porém o propósito é maior do que o processo que você enfrenta. Tem gente que pensa assim: não, mas até hoje eu não sei se Deus tem um plano na minha vida, se Ele tem um propósito na minha vida. Porém, a gente olha para a palavra de Deus em Jeremias 29:11. A Bíblia nos diz: porque sou eu que conheço os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar danos, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então Deus tem planos para te fazer prosperar, para te dar um bom futuro, para te dar esperança. Quem sabe você está como aquela música que a gente sempre canta, sem esperança, como árvore cortada. Mas eu vim falar aqui debaixo da palavra e do propósito de Deus, que Deus tem esperança para o seu ano de 2023. Deus tem esperança para a sua casa. Deus, Ele tem planos de te fazer prosperar, não só na área financeira, mas na área emocional, na área física, na área sentimental, porque o propósito de Deus é maior do que o processo que você enfrenta. Deus, Ele tem um propósito. E será que a gente olhando para aquele que está na sarjeta, para aquele que está largado no mundo, para aquele que não tem esperança, será que Deus tem um propósito na vida dele? Sim, Deus tem um propósito para todo ser humano. Tanto que a palavra de Deus nos diz que não é da vontade de Deus que nenhum só se perca, mas que todos venham ao pré-conhecimento da verdade. Deus, Ele quer que todos se salvem. Mas nós vemos em Deuteronômio capítulo 30, que no versículo 15 a Bíblia nos diz: Veis aqui, hoje te tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Portanto, te ordeno hoje que ames o Senhor teu Deus, que ande nos seus caminhos e que guarde os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, para que vivas e te multipliques, e o Senhor teu Deus te abençoe na terra a qual possas a possuir. Então nós temos dois caminhos: a bênção e a maldição. O bem ou o mal. O plano de Deus é o bem, mas vai de mim e você. Qual que você escolhe para a sua vida e para o seu ano de 2023? Deus quer te prosperar esse ano. Porém, por tudo que a gente passa, por todas as aflições que a gente passa, a gente começa a desenvolver alguns pensamentos negativos. Que pensamentos são esses? Se nada deu certo até agora, vai só piorar. Se tudo estava dando errado, vai só continuar piorando. Porém, quando a gente olha para a Bíblia, o plano é de prosperar. Deus, Ele quer que você prospere. Então a escolha é sua. Vai dar ouvido para os pensamentos ruins que vêm na sua mente, pensamentos do diabo, pensamentos do mal, ou vai dar ouvidos ao que a palavra de Deus te diz? A palavra é: Deus tem prosperidade para a sua vida. Deus tem esperança para a sua vida, para que você possa cumprir o propósito que Ele estabeleceu para você. Quantos acreditam nisso aqui essa noite? E a gente começa a analisar sobre o processo que Jesus enfrentou. Jesus não simplesmente nasceu, já começou a pregar, a curar, a ressuscitar. Houve um processo, e o processo de Jesus começou
de uma forma que a gente parando para pensar, o Filho de Deus nasceu, será que vai ter um hotel de luxo para ele morar? Será que vai ter uma hospedagem luxuosa para ele ficar? Não. No início do seu propósito, a Bíblia nos diz em Lucas capítulo 2, versículo 7, e deu à luz o seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Manjedoura, um lugar de animais se alimentarem. Foi envolvido panos naquela manjedoura e Jesus foi colocado ali, porque naquela época começou a tributação sobre o povo da cidade ali de José e de Maria, e todos tiveram que subir para ser tributados. Então havia um excesso de pessoas na cidade, as hospedagens estavam todas ocupadas, não tinha lugar para Maria ficar, e bem nesse dia Jesus nasce. Bem nesse dia Jesus nasce, e ali se inicia o maior propósito da humanidade, o maior propósito de Deus para com a humanidade, Jesus Cristo. Porém, se a gente pensar, é plano de Deus, mas vai começar de uma maneira fácil? Não, vai começar de uma maneira difícil. Porém, do mesmo jeito que ele nasce e é colocado na manjedoura, eita, eu sinto uma graça de Deus aqui. O plano não era da terra, o plano era do céu. Enquanto a terra estava preocupada em estar em alguma hospedagem, aparecem centenas de anjos para alguns pastores que estavam ali próximo. Aqueles anjos que aparecem, eles falam para aqueles homens, para alguns pastores, nasceu o Messias, nasceu o Filho de Deus, e como sinal vocês vão encontrar ele, e ele vai estar envolto numa manjedoura. Preste atenção nisso, igreja. Quando Jesus nasce, por mais que pela ótica da terra estava difícil por ele estar numa manjedoura, Deus vai levantar homens que tinham poder aquisitivo, aonde vai olhar aquela estrela e vai ver, ali, dali de Belém está vindo o Messias, e eles vão ir abençoar a vida de Jesus, e levam mirra, levam incenso, levam joias. Sabe por quê? Porque era Deus mostrando que quando o projeto é dele, quando o propósito é dele, não acontece da forma que o homem quer, porque poderia muito bem ter nascido na melhor hospedagem, mas ele nasce da forma mais humilde, e Deus manda a provisão do céu para chegar até Jesus, porque quem tem propósito, a provisão não vem da terra. Quem tem propósito, quem manda no seu propósito, quem estabelece o teu propósito, ainda é o Deus que criou os céus e a terra. E se até hoje não veio provisão da terra para você cumprir aquilo que Deus tem na sua vida, levante as mãos aos céus que eu quero liberar uma palavra. Tem resposta vindo do céu e provisão vindo do céu para você cumprir aquilo que Deus estabeleceu para você. Poderia ter vindo de uma forma natural, mas Deus teve que usar as estrelas, levar aqueles homens para abençoar Jesus, porque o propósito que Deus tem, a gente pode olhar que no início parece estar difícil, mas Deus faz questão de prover no meio do caminho, para você entender que a provisão do seu projeto não vem do homem, vem de Deus. E a Bíblia nos diz que aqueles homens chegavam e começavam a elogiar Jesus, falavam, chegou a salvação para o povo, Deus olhou para o seu povo, chegou a salvação da humanidade, e Maria olhava e se maravilhava de tudo aquilo que falavam a respeito de Jesus. Então, o propósito que Deus estabelece para alguém é marcado por sinais divinos e por sinais que o próprio Deus envia para você cumprir o seu propósito. O seu propósito é confirmado e estabelecido de forma sobrenatural da parte de Deus. E a Bíblia nos diz, no versículo de número 40, no capítulo 2, e o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Jesus passou pela fase do crescimento e fortalecimento, porque tem muita gente que até cresce rápido, mas não se fortalece. Porém,
o que vai fazer o seu propósito ir mais longe não é o tanto que você cresce, é você unir o crescimento e o fortalecimento. Porque crescer, alguém pode crescer rápido, mas se fortalecer é com o tempo, é Deus te dando estrutura para você cumprir aquilo que Ele designou para a sua vida. É por isso que propósito, Deus até dá. Porém, no processo, a gente passa pela fase do crescimento, do amadurecimento e do fortalecimento para poder cumprir aquilo que Deus tem na nossa vida. Jesus, ele nasce, porém, imagina Jesus bebê falando no meio dos doutores? Não, era necessário passar por um processo de crescimento. E diante desse processo de crescimento, houve um aperfeiçoamento da parte de Deus. Quando Deus dá um propósito, o processo pode até ser doloroso, mas é para crescimento, porque o projeto de Deus não começa grande. O projeto de Deus pode até começar pequeno, porém, se é Deus que está no meio, com certeza haverá o crescimento. E a gente olha que ele crescia em espírito. Jesus crescia em espírito. Jesus tinha seu momento de comunhão com Deus, porque ele sabia que se o propósito dele era espiritual, ele tinha que crescer espiritualmente, ele tinha que ter um contato e uma relação com Deus, e ele crescia também em sabedoria. É daí que a gente tem que entender o que Deus tem para a minha vida, o que Deus tem para a minha história. Se o projeto que Ele me deu, eu preciso de sabedoria, então eu tenho que dar o meu jeito, dar os meus pulos e buscar pela sabedoria. Tanto que em Provérbios Salomão vai dizer que nós temos que buscar a sabedoria mais do que ouro, mais do que prata, mais do que dinheiro, porque a sabedoria, ela te faz conquistar todas as demais coisas. Então, para certos projetos, nós temos que ter sabedoria. Não adianta eu querer que Deus cresça o meu projeto, mas eu não quero crescer em sabedoria, porque Deus, Ele faz da maneira perfeita. Amém? E a Bíblia nos diz, e a graça de Deus estava sobre ele. Por mais que Jesus orava, crescia em espírito, em sabedoria, a graça de Deus estava sobre ele. Tem gente que corre, não chega a lugar nenhum. Mas a igreja, ela tem algo que favorece, que a graça de Deus está sobre a igreja. O que vai te diferenciar quando você chegar em um nível de comparação lá fora, no mundo secular, e eu sinto Deus nessa palavra, às vezes o nível de inteligência é o mesmo, às vezes a qualificação é a mesma, às vezes até a inteligência da pessoa que está concorrendo com você é maior. Porém, se a graça de Deus estiver sobre você, e se o plano de Deus for te abençoar, pode vir a pessoa que for para concorrer com você, mas se a graça de Deus estiver sobre você, Ele vai fazer crescer o propósito, Ele vai fazer crescer o projeto, porque se o projeto é dele, ele se encarrega de te dar as portas que você precisa. E a Bíblia nos diz, no capítulo 2, versículo 41, ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém, à festa da Páscoa. Jesus, mesmo sendo filho de Deus, ia todos os anos a Jerusalém. Para o propósito se cumprir, Jesus teve que passar pelo processo de constância. Jesus, mesmo sendo filho de Deus, teve que subir todos os anos a Jerusalém para sentar e ouvir e aprender. Jesus passa pelo processo do aprendizado, passa pelo processo de sentar, esperar e ouvir. Mas se a gente parar para pensar, Rogério, tem toda a humanidade para salvar, tem tanta gente perdida já precisando de salvação, mas mesmo assim, Jesus não quebrou o princípio de sentar, aprender e ouvir, para depois levantar e ensinar. E ele passa
por 12 anos sentando e aprendendo, mesmo sendo filho de Deus. Então, ele passa pelo processo da constância, mesmo sendo o filho de Deus. Ele tinha que subir para aprender no templo, junto com seus pais. E no versículo 46, nós vemos que já aos 12 anos, a Bíblia nos diz: e aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado nos meios dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Jesus, ele era a sabedoria em pessoa. Primeiro ele ouvia e depois ele falava. Ele estava no meio dos doutores e interrogava-os, porque chegou o momento dele começar a falar. E a Bíblia nos diz: e desceu com eles, e foi para Nazaré, e era-lhe sujeito, e sua mãe guardava no coração todas essas coisas. No versículo 51 nós vemos essa passagem. Após Jesus estar ensinando, seus pais estavam lá para a festa, porém os seus pais vão embora achando que Jesus estava com eles. Eles não sentiram a falta de Jesus ali, e eles começam a procurar Jesus no meio dos parentes deles. Porém Jesus estava no templo ensinando. Enquanto ele estava no templo ensinando, seus pais estavam procurando ele no meio dos seus parentes. Como não acharam ele, tiveram que pegar todo o caminho de volta e achar Jesus no templo ensinando. Quando eles olham Jesus lá ensinando, chegam para Jesus e falam: vem com a gente, não era para você ter feito isso. Em outras palavras, porém ele fala: eu vim resolver os assuntos de meu pai. Jesus tinha assuntos de Deus para resolver, porém ele não quebrou o princípio da obediência. Maria não entendeu, falou: nem entendi o que você falou, vamos para casa que eu estou brava, já andei muito. Mas a Bíblia nos diz: e em tudo lhe eras sujeito. Para cumprir o propósito é necessário ter o princípio da sujeição. Mesmo Jesus sendo filho de Deus, quando a mãe dele falou: sai daí, vamos para casa, mesmo ele tendo todos os assuntos para resolver, a Bíblia nos diz em todas as palavras: e em tudo lhe eras sujeito. Tem gente que não consegue viver o propósito pela falta de sujeição. Não é sujeito a pai e mãe, não é sujeito à liderança, não é sujeito na empresa, não é sujeito no trabalho. Porém o próprio Jesus nos ensina: seja sujeito. Amém? E a Bíblia nos diz que Maria guardava todas as coisas no coração que Jesus falava, e ele crescia, no versículo 52, em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e para com os homens. Então, logo após do versículo que a Bíblia nos diz que Jesus era sujeito, a Bíblia nos diz que ele crescia. Então eu começo a entender, o Rogério já entendeu esse mistério aqui. Para ter o crescimento, tem que ter a sujeição. Sem sujeição, não há crescimento. Tem gente que entra ano, sai ano, não consegue crescer de nível na empresa. Por quê? Não é sujeito. Quem não é sujeito como servo, nunca conseguirá ser um senhor. Porque na onde você quebra o princípio, pelo mesmo princípio você é quebrado. Após a sujeição, a Bíblia nos diz que ele crescia diante de Deus e diante dos homens. Então você sendo sujeito, pode até parecer que não vai dar nada certo, pode até ser meio chato ouvir, pode ser até meio chato abaixar a cabeça, mas tem o Deus no céu que te vê, e ele fala: está obedecendo? Fica tranquilo, o crescimento vai vir. E enquanto você cresce diante de Deus, quando ninguém está vendo, crescer diante de Deus é você ser sujeito aonde ninguém está vendo, porque só Deus vê. É fácil eu falar para o pastor: pastor, eu sou sujeito aqui na sua frente. Mas difícil é eu ser sujeito quando alguém vir falar alguma coisa para mim do pastor e eu aceitar.
Quando eu estou na ausência do pastor, só quem me vê é Deus. E o Deus que vê você no oculto, Ele faz questão de te honrar publicamente. Quando eu sou sujeito diante do homem, no oculto, ninguém está vendo, eu cresço diante de Deus. E o Deus que me faz crescer diante dele, a Bíblia nos diz, e ele crescia diante dos homens. Tem gente que quer crescer diante dos homens, mas esquece de crescer diante de Deus. Mas se a gente olha para o ensinamento de Jesus, a gente tem que orar no secreto, porque o Deus que nos vê no oculto, Ele faz questão de nos honrar publicamente. Então, não há a honra pública sem a honra no secreto. Deus está te moldando para você cumprir o seu propósito, aonde não tem ninguém te enxergando. E a gente olha para o capítulo 3, versículo 21. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. Jesus, para cumprir o seu propósito, ele deu o exemplo. Então, para mim cumprir o meu propósito, para eu cumprir o meu propósito, não basta eu falar, eu tenho que dar o exemplo. Jesus era o Filho de Deus Santo, Jesus não tinha pecado, mas ele se batizou, dando como se fosse o exemplo para a humanidade. Se eu se batizei, mesmo não precisando, vocês têm que se batizar. Para a gente cumprir o nosso propósito, a gente tem que dar o exemplo. Um líder, ele não lidera pelo aquilo que ele impõe, ele lidera pelo exemplo. Jesus, ele deu o exemplo em diversas vezes. Jesus, uma certa feita, estava ali numa casa, estavam ali numa mesa, sentados. Jesus pega uma bacia com água, começa a lavar os pés dos seus discípulos. E eles dizem, não faz isso, Jesus. Ele diz, eu tenho que fazer, porque assim como eu estou fazendo, façais uns aos outros. Jesus liderou pelo exemplo. Para cumprir o propósito dentro da sua casa, não é na altura da sua voz, é pelo exemplo que você dá. Para cumprir o seu propósito ministerial como líder, não é pelo aquilo que você fala, é pelo aquilo que eles veem em você. Para que todo mundo seja ganho, não só pelo aquilo que falamos, não só pelo aquilo que dizemos, não só pelo aquilo que impomos, mas pelo exemplo que damos para a humanidade. E dentro da sua empresa, pode ter certeza, tem alguém vendo o seu exemplo. Dentro da sua casa, pode ter certeza, tem alguém vendo o seu exemplo. Dentro do departamento, pode ter certeza, tem alguém vendo o seu exemplo. Então, uma das melhores formas da gente cumprir o propósito e liderar é através do exemplo. E após ele passar pela fase do exemplo, ele passa pela fase da tentação. Lucas capítulo 4, versículo 2. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminando eles, teve fome. Jesus renunciou, porque todo propósito tem que ter renúncia. Todo propósito tem que haver uma renúncia. Não existe eu viver o meu propósito sem renunciar algo. Não existe eu viver para o reino de Deus sem renunciar os meus prazeres. Não existe eu viver para o reino de Deus sem renunciar aquilo que mais me custa para a carne. Mas sim, eu tenho que renunciar para viver aquilo que é do Espírito. Jesus, ele renuncia. E durante 40 dias ele fica sem comer. E passando pelo período da renúncia, ele é tentado. E quão ruim é a tentação. Porém, a Bíblia nos diz que Deus não permite uma tentação acima do que possamos suportar. Então, se alguém aqui sendo tentado, saiba, está de acordo com a sua estrutura. Suporte a tentação para viver o propósito de Deus. Jesus suportou a tentação. E nós vemos no relato de outro evangelho, no relato de Mateus capítulo 4, versículo 11, que assim o diabo o deixou, e eis que vieram os anjos e o serviram. E Jesus inicia o seu ministério. Preste atenção nisso. Jesus renunciou.
Jesus foi tentado, porém, no meio do processo, Deus manda anjos para servirem a Jesus. No meio do processo, tem provisão chegando para sua casa. Tem gente que pensa, mas se eu abrir mão disso hoje, o que vai me trazer? Deus está dizendo para alguém, abra mão, porque tem algo do céu preparado para você. Tem anjos preparados para te servir. Jesus resistiu àquilo que era carnal, porém vieram anjos do céu e entregaram a provisão na mão dele. A palavra para alguém que entrou aqui fraco, que entrou aqui passando por tentações, não consegue largar, não consegue renunciar. É por isso que o propósito está impedido. Entra ano, sai ano, o propósito está parado, está estacionado. Mas Deus te trouxe aqui nessa conferência para desestacionar o seu propósito e te colocar avante, avante. Ele está dizendo, abra mão daquilo que tenta te prender no processo, porque eu tenho um propósito estabelecido para a sua história. O inimigo vem com um prato, e eu vim aqui como profeta de Deus para dizer, Deus tem um banquete preparado para você. Alguém acredita no poder dessa palavra? Enquanto Satanás quer te entregar coisas materiais, Deus manda anjos e dá ordem aos seus respeitos para trazer tudo aquilo que você precisa. O diabo quer dar tudo o que você quer, mas Deus quer dar o que você precisa. E a gente, continuando aqui no texto, capítulo 4, versículo 15, e ensinava nas sinagogas, e por todos era louvado. No meio do processo, após a tentação, ele sentava e depois de muito ouvir, ele levantava e começava a ensinar, porque durante o processo você irá ensinar a outras pessoas. Durante o processo você irá ser um canal de bênção para outras vidas. Durante o processo que você passou, Deus está te dando experiência para levantar e ensinar aquele que vai passar ou está passando pelas mesmas coisas que você passou. Tem gente que passa por um processo financeiro, uma quebra, porém ela se levanta e depois tem a história para contar e ensinar alguém para não cair naquele mesmo buraco. Tem gente que passa por uma perca ministerial, comete alguns erros, se levanta e começa a ensinar para ninguém mais cair naquele buraco. Tem gente que comete alguns erros no relacionamento, comete alguns erros no casamento, porém se levanta daquele processo e começa a ensinar para que ninguém caia mais naquele buraco. E eu vim dizer uma palavra aqui para alguém: o processo que você está passando, por mais que seja difícil, por mais que seja doloroso, irá servir de exemplo para você ensinar pessoas. E a Bíblia nos diz que ele foi rejeitado dentro da sua casa, dentro dos seus, dentro daqueles que eram da sua cidade. Ele disse no versículo 24: em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Ele não teve a honra de quem mais devia honrá-lo. Ele não teve a honra. E quão difícil é eu querer honra para cumprir o meu propósito. Mas Deus está dizendo para alguém aqui: você não precisa de honra de homem, você não precisa de honra de alguém para poder fazer, porque se o homem não te honrar, existe um Deus no céu que está vendo tudo que você faz e está dizendo: até o meu filho não teve honra em sua casa. Não espere ser honrado, espere a honra de Deus, porque Ele não tarda, Ele não falha, Ele não perde batalha, Ele é quem te honrará. Tem gente que faz querendo elogios, tem gente que faz querendo honras, mas em Filipenses nós aprendemos que ninguém tem que fazer nada querendo um elogio em troca, querendo uma lembrança em troca. É bom receber, é bom, mas a gente não se move por isso. A igreja, ela se move pelo propósito. Você veio aqui essa noite porque você se move pelo propósito. Eu estou pregando aqui porque eu me movo pelo propósito. Você vem para a igreja não é para receber elogio do pastor ou de quem seja, pelo propósito.
propósito. Deus, Ele quer te levantar pelo propósito estabelecido. Você não é levantado para agradar alguém, você é levantado para agradar a Deus que está aqui essa noite. Jesus, Ele se levanta sem querer agradar a homens, porque Ele sabia, meu propósito não é agradar a homem, o meu propósito é fazer a vontade do meu Pai que está no céu. E Ele é expulso, versículo 29, e levantando-se o expulsaram da cidade, e o levaram até ao cume do monte, em que a cidade deles estava edificado, para dali o precipitarem. Ele falava a verdade, porém, qual foi o prêmio que ele recebeu aqui na terra? Foi quererem expulsarem ele, foi quererem precipitarem ele. O que será que a igreja está esperando? Honras, coroas, méritos, dinheiro, ou cumprir o propósito? Nós vivemos não é para ter glória de homem, nós vivemos para ter a glória de Deus. E quem veio receber a glória de Deus aqui essa noite, ele está presente aqui para entregar essa presença, para que você cumpra o propósito que ele estabeleceu na sua vida. Jesus foi expulso, então não fique tristinho, não queira sair do ministério, não queira largar tudo quando você for rejeitado, quando você for expulso, quando você for maltratado, porque o próprio Filho de Deus passou pelo processo, mas ele sabia que o propósito era maior do que as dores no meio da caminhada. E a Bíblia nos diz que a sua fama, versículo 37, se divulgava por todos os lugares em redor daquela comarca. No meio do processo, seu nome era propagado. Então, no meio da prova, no meio da crise, Deus estava promovendo Jesus. No meio do processo, Deus estava promovendo Jesus. No meio do que você está passando, Deus está te promovendo. Enquanto tentavam precipitar Jesus, mais o nome dele se espalhava, e mais a glória de Deus era manifesta, e mais o nome do Senhor era glorificado. Então o processo que você passa é para o nome do Senhor ser glorificado. Ele passou pelo processo, porém ele não largou o seu propósito. E a Bíblia nos diz, no versículo 40, e ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de várias doenças, lhes traziam, e impondo-lhe a mão sobre cada um deles, os curava. No meio do processo de Jesus também tinha cura, Gabriel. No meio do processo também tinha cura e milagre para quem chegasse perto dele. Será que Jesus pensou assim? Por mais que estão tentando me matar, eu vou parar o meu ministério? Não. Por mais que tentavam matar ele, expulsavam ele, é mais que as pessoas chegavam e eram curadas e eram restauradas. Então no meio do seu processo, no meio do seu propósito, não é para você ficar triste, mas é para você abençoar quem chegar perto de você. No meio do processo ele curava, no meio do processo ele ressuscitava, no meio do processo ele expulsava demônio. E no versículo 43 a Bíblia nos diz: ele porém lhes disse, também é necessário que eu anuncie a outras cidades o evangelho do reino de Deus, porque para isso fui enviado. Ele tinha clareza no propósito. Quem tem clareza para onde vai, chega mais rápido. Quem fica perdido no meio do caminho, não sei o que eu faço, não sei se isso é para mim, não sei se eu vou fazer isso ou se eu vou fazer aquilo, não chega a lugar nenhum. Porém, a Bíblia nos diz que ele tinha clareza. Ele diz, vocês querem que eu fique nessa cidade? Mas eu fui enviado para pregar em várias cidades. Vocês não vão me segurar aqui. Por quê? Ele tinha clareza no seu propósito. Então, saia dessa conferência com clareza naquilo que Deus colocou na sua mão, com clareza sobre aquilo que é para você fazer. E aquilo que Deus está te dando clareza para fazer, faça o melhor. Não para o pastor, mas para Deus. Porque Deus que te vê no oculto, Deus que te vê no secreto, ele te honrará publicamente. E para a gente finalizar, nós vemos que no capítulo 23, versículo 46, a Bíblia nos diz: e clamando Jesus com grande voz disse, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. Porém, antes dele terminar o propósito dele,
aqui nessa terra, enquanto ele estava na cruz, alguém olhava para ele e falava: não é você que curava? Não é você que expulsava demônios? Não é você que salva? Salva os outros, mas não salva a ti mesmo? E zombavam dele, e colocavam ali uma coroa nele, colocavam um escrito: esse diz que é o rei dos judeus. Então Satanás, quando você está prestes a terminar um grande propósito, ele começa a lançar palavras para te desanimar. Porém, enquanto falavam: desce, Jesus continuava firme no propósito. Enquanto as palavras vinham, ele continuava firme no propósito. Enquanto alguém se levantava para desanimar, ele continuava no propósito. Assim como Neemias, enquanto se levanta Sanbalate e Tobias para desanimar, ele continuava firme no propósito. Enquanto a igreja está recebendo afronta, calúnia, difamação, a igreja continua firme para o propósito. Satanás olhava para Jesus e falava: desce, mas Jesus olhava para Deus e falava: não desço. Satanás olhava para Jesus e falava: salva a ti mesmo, mas Jesus olhava para o céu e falava: eu tenho que salvar a Maria, o José, o João, o Rogério, o Paulo, eu tenho que salvar a humanidade, porque o que eu mais quero não é fazer a minha vontade, mas a vontade de Deus. Ele tinha convicção, e Deus te convida a ter a convicção que o projeto de Deus, que o propósito dele é maior do que o processo que você enfrenta. Quantos acreditam nisso essa noite? E a Bíblia diz que ele diz: Pai, a ti entrego o meu espírito. E quando ele entrega o espírito a Deus, ele expirou. E eu vim liberar uma palavra. Levante as mãos aos céus aqui. Enquanto você não expirar nessa terra, ainda haverá um propósito de Deus para ser estabelecido sobre a tua vida. Quem acredita nisso, dê o melhor glória a Deus que você pode. E assim agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.